Bom, então nós temos os polos magnéticos, e a Terra então tem um campo magnético. Júpiter, por exemplo, tem um campo magnético muito mais intenso que a Terra, né? E tem outros planetas que a gente conhece, o sistema solar também tem campo magnético, alguns mais fracos, né? O que acontece então, por exemplo, com a Terra, né? Como exemplo? A Terra tem uma atmosfera, né? Uma camada de ar que envolve o planeta, né? Bom, o Sol está sempre emitindo partículas de alta energia, assim, sai da superfície do Sol, porque ele é muito quente, né? Ele emite partículas, né, que viajam pelo espaço. É o chamado vento solar, né? E também, né, ele emite radiação, assim, que a gente recebe radiação luminosa, que a gente vê, mas também radiação de frequência mais alta, radiação ultravioleta. Então essa radiação ultravioleta arranca elétrons dos átomos, né, que estão na parte superior da atmosfera. E essas partículas de alta energia que o Sol, né, vem do Sol também arrancam elétrons dos átomos, quer dizer, colide com átomos e dão energia suficiente para os elétrons serem arrancados. Então a gente forma uma camada de gás ionizado em torno da Terra, né, um plasma, tá? Bom, esse plasma está sujeito a um campo magnético. Então, lá na década de 50, por aí, né, ali aquele primeiro desenho, se imaginava assim, a Terra é como um ímã, né? Quer dizer, se eu desenhasse a Terra, aquela bolinha ali no centro, as linhas de campo magnético formam linhas assim de um ímã, né, saindo de um polo e entrando no outro. Depois, quando começaram os primeiros experimentos com satélite, assim, na década de 60, né, começou a se ver que a situação era um pouco mais complicada, né, porque o Sol também tem campo magnético, né? E aí o campo magnético do Sol e da Terra forma uma estrutura complicada, que aqui nos anos 70 ficou mais, esse desenho está muito ruim, mas a Terra é uma bolinha ali no centro, né, tá? E talvez valha a pena, pelo menos eu mostrar aqui, ó. Aqui tem a Terra, nessa bolinha aqui, ó, e as linhas do campo formariam essa coisa assim, mas elas são deformadas, né, empurradas pelo campo magnético solar e formam essa cauda, assim, que é como, né, a analogia como se fosse um barco, né, na água, né? A água passando pelo barco forma aquela cauda assim. Aqui é o campo magnético do Sol, né, digamos, afetando o campo terrestre. Então, próximo ali, a gente olhando de lado, então a gente vê o seguinte, quer dizer, do lado que vem do Sol, forma como se fosse aquela estrutura ali assim. E depois forma essas linhas de campo, né, onde tem um plasma, uma lâmina de plasma, né. Isso é muito tênue, né, para a gente é quase um vácuo, né, para nós, assim, comparado com a atmosfera aqui na superfície. Mas é detectado por satélites, né. Tem uma lâmina de plasma presa no campo magnético, assim, bem longa, assim, né, para o lado oposto ao Sol, e tem o lado do Sol onde colide sempre o vento solar e é desviado ali pelo campo magnético, tá? Então aqui tem uma representação que está muito escura ali, não sei se, né, por causa da luz ali, mas claro que não está em escala, mas está lá o Sol, e o Sol está, às vezes tem perturbações na superfície do Sol, que ele lança enormes quantidades de material, assim, né, formando aquelas explosões solares ali, e aquilo viaja pelo espaço, né, e acaba atingindo a Terra, e não vem direto na superfície, porque ela, né, ela é aprisionada do campo magnético em torno, né. Mas isso perturba, né, o campo magnético, né. Então acontecem, por exemplo, quando dá essas atividades solares intensas, assim, essa região da magnetosfera e a ionosfera são perturbadas, isso afeta, por exemplo, as comunicações, né, porque a propagação de ondas eletromagnéticas, né, são refletidas na ionosfera, voltam para as antenas de comunicação. E se a ionosfera é perturbada, a gente tem perturbações de comunicações e tudo mais. Então tem efeitos na nossa vida, ainda mais, quanto mais tecnológico a gente está ficando, mais a gente está sentindo esses efeitos, né, da interação do vento solar com a magnetosfera da Terra. Aqui nós temos uma imagem, né, que é bem conhecida, assim, para quem gosta de astronomia, que é da chamada nebulosa de Órion. Isso é uma região de gás, né, na galáxia. É uma enorme região, assim, que tem gás, quer dizer, muito tênue também, né, gás interestelar, né, e tem estrelas grandes nessa região aí, e essas estrelas estão sempre emitindo radiação, né? Então essa radiação excita os átomos do gás, como a gente diz, e ioniza o gás e transforma num plasma. Então é uma região que tem plasma ali, e grandes, é uma enorme nuvem de gás. Então essa região é considerada chamado berçário de estrelas, né? Quer dizer, o que acontece? Em alguma região desse gás onde ele está mais denso, né, porque não é uniforme, aquela enorme quantidade de gás exerce forças gravitacionais sobre o gás que está em torno. Então ele começa a atrair mais gás para aquela região que já está mais densa, né? E esse gás vai indo para aquela região e vai ficando cada vez mais denso, e aí atrai com mais intensidade o gás do entorno, né, e ele chega com mais velocidade,
Então, o que vai acontecendo é que aquele interior vai ficando mais denso e mais quente, quer dizer, porque as partículas vêm com grande velocidade, colidem umas com as outras, né, e transferem energia. E quando essa região acaba ficando suficientemente densa e suficientemente quente naquela região interna, para acontecer uma coisa que eu vou falar depois, que são as chamadas reações de fusão nuclear, quer dizer, as partículas ficam com tanta energia que elas conseguem colidir e se aproximarem tanto uma da outra, assim, né? Porque as partículas carregadas, o que acontece? Se uma carga positiva se aproxima da outra, ela sofre uma repulsão. Cargas iguais se repelem, cargas opostas se atraem. Então, se eu tenho um núcleo dos íons do plasma se aproximando do outro, eles se repelem, eles não conseguem se aproximar muito. Mas quando eles estão com muita velocidade, mesmo apesar da repulsão, eles chegam muito perto. Pode chegar, quer dizer. Tá? E aí é onde as chamadas forças nucleares atuam. Então pode haver rearranjos, quer dizer, reações envolvendo o núcleo que liberam energia, reações nucleares de fusão. Então essa região lá mais densa e mais quente do interior dessa nuvem de gás começa a produzir reação de fusão, liberar energia, aquece mais aquele entorno, daí ele tenta se expandir, daí comprime as camadas em torno, quer dizer, vai criando um novo equilíbrio que acaba formando o que a gente chama uma estrela. Tá? Uma estrela, então, é uma enorme bola, né, de plasma que tem camadas, e lá no núcleo da estrela é que estão ocorrendo as reações de fusão. Lá que está quente o suficiente para haver, e denso o suficiente para haver reação de fusão. Tá? E essa energia que as reações de fusão produzem, né, uma reação nuclear, tem que viajar através de todos aqueles quilômetros de camadas até sair na superfície. Né? Então o núcleo do Sol tem milhões de graus, né, enquanto que a superfície é 6.000. Né? O Sol não está gerando radiação, a fusão na superfície, é lá no interior. E o Sol é uma estrela como outras. Né? Então, é toda uma área de plasma, né, envolvendo a astrofísica, né, que é de compreender o comportamento desses corpos celestes, né, que já evoluiu bastante. Então, a gente já tem modelos bem claros assim, de como as estrelas evoluem, né, que depende da massa inicial do gás, né, saber se a estrela se é muito grande, né, as pressões internas são tão grandes, as reações de fusão ocorrem de forma muito violenta, ela tem uma vida muito mais rápida, digamos assim, mais curta, né? Enquanto que uma estrela menor talvez vai ter reações numa taxa mais lenta, porque não é tão quente no interior, daí ela demora mais tempo, pode viver bilhões de anos, né? Existir nesse estado de estrela emitindo luz, né? Durante bilhões de anos, como é o caso do Sol. E tem estrelas muito maiores que o Sol, né? Que são tão grandes, têm uma evolução tão violenta, assim, tão rápida, que chega a um certo estágio, né? Que a gente acha que compreende assim, até que bastante bem, que ela pode sofrer uma explosão, né, afinal, que é chamada uma supernova. Aí ela emite, né, as camadas externas voltam para o espaço, né, que ela explode, né, e aquele gás ejetado pela estrela vai acabar servindo de novo para formar outras estrelas, etc, etc. Né.